Você perdeu um, dois ou até mais dentes e está sentindo muito incômodo para mastigar, constrangimento para dar um sorriso e está buscando um implante dentário. Então vem comigo nesse vídeo porque eu vou falar para você 12 dúvidas super comuns do paciente que quer realizar o seu implante. Meu nome é Roberto Gamarano, eu sou especialista em prótese dentária e sócio proprietário da Clínica Odontológica Santé, aqui de BH. Já se inscreve no nosso canal e vamos direto para as principais dúvidas dos nossos pacientes. Do que é feito o implante dentário? O implante dentário surgiu a partir da década de 60 com o pesquisador Brené Mark, que observou que um metal, o titânio, era capaz de se integrar ao osso sem causar nenhum tipo de rejeição. Recentemente, surgiu também os implantes de cerâmica, propriamente dita a zircônia, que também tem a capacidade de se integrar ao osso sem causar rejeição. Qual o tamanho de um implante dentário? O implante dentário, quando ele é concebido para substituir um dente numa determinada região, ele tem cerca de 3,5 a 5 milímetros de diâmetro e pode ter de 6 até 13 milímetros de comprimento geralmente. Quando trabalhamos no paciente que perdeu todos os dentes, esses implantes podem ter tamanhos maiores, de 13, 16, 18 milímetros ou até mesmo chegar a 55 milímetros quando trabalhamos fora da boca, no osso zigomático, para evitar enxerto ósseo. A gente fala bastante sobre esse assunto nesse vídeo aqui, que a gente fala só do implante zigomático. O implante dentário sofre rejeição? Na verdade, o implante dentário é um material biocompatível. O titânio e a zircônia são materiais que não interferem no nosso sistema imune. Então, eles não causam rejeição no sentido do nosso organismo criar uma defesa e atacar ali aquela região que recebeu o implante dentário. Entretanto, o implante pode ser perdido por alguns motivos que eu vou falar agora para você. O primeiro deles está relacionado com inflamação bacteriana durante o processo de cirurgia. Se o paciente não faz o controle pré-operatório, pós-operatório correto, que é tomar medicação, manter o repouso, a gente pode ter ali uma colonização de bactérias, gerar uma reação ali inflamatória e o paciente perder o implante. O cigarro e a diabetes também estão muito relacionados com menores taxas de sucesso de médio e longo prazo do seu implante dentário. E para finalizar, uma boa higienização e as manutenções periódicas com seu dentista de confiança. Para você ter uma ideia, não se preocupe muito com a questão da durabilidade do implante se você tem uma boa frequência com o seu dentista, se você não fuma, se você tem bons hábitos de saúde. Em geral, o implante dentário tem uma alta taxa de sucesso. Um estudo científico que acompanhou mais de 13 mil pacientes durante 8 anos observou 97% de taxa de sucesso nos implantes. Doutor, eu vou ficar sem meus dentes durante o tratamento de implante dentário? É muito importante que exija uma conversa transparente e uma preparação junto com o paciente. Em algumas situações, por exemplo, quando o paciente tem que extrair dentes que estão doentes para colocar uma prótese protocolo, que é quando o paciente vai perder todos os dentes, é comum que a gente realize ali uma técnica de carga imediata e para o paciente não utilizar uma dentadura, a gente pede para esse paciente ficar à disposição da clínica por 2, 3 ou até 7 dias para a gente confeccionar uma prótese fixa. Quando a gente trabalha com implante unitário na parte da frente, por exemplo, a gente pode tentar uma técnica de carga imediata. A gente coloca ali, faz a extração, ou mesmo se o paciente não tem o dente da frente, a gente já faz a cirurgia, coloca o implante, e se a gente conseguir obter um bom travamento desse implante, a gente realiza um dente fixo na mesma hora, logo após a cirurgia. Mas para a gente poder ter uma segurança, é comum que a gente confeccione antes da cirurgia uma prótese removível que, caso a gente não consiga colocar o dente fixo logo após a cirurgia, o paciente não vai sair sem o dente porque a gente planejou essa situação antes da cirurgia. A cirurgia de implante dentário pode causar dor? Hoje, com as técnicas de anestesia, é muito difícil que o paciente tenha grandes incômodos após uma cirurgia de implante dentário. Principalmente quando ele segue os cuidados pré e pós-operatórios, repouso, medicação, evitar alimentos quentes, fazer compressa com gelo, tudo isso que é planejado e orientado pelo seu cirurgião dentista. Aqui na Santé, quando o paciente tem ansiedade, medo de dentista, algum trauma do passado, ou simplesmente quer realizar o procedimento praticamente dormindo, a gente tem a opção da sedação médica e da sedação com óxido nitroso. Na sedação médica, um anestesista participa do procedimento. O paciente praticamente dorme enquanto o cirurgião dentista realiza o procedimento.
Já na sedação com óxido nitroso, a gente trabalha com um gás que é inalado pelo paciente e causa uma sensação de relaxamento, de tranquilidade, e o paciente tem muito mais conforto. É necessário algum tipo de internação hospitalar para realizar o implante dentário? Os idosos podem fazer sem nenhum tipo de risco? Na verdade, existe uma classificação de risco que facilita muito a comunicação do médico e do cirurgião dentista. Quando esse paciente tem uma classificação ASA 3, ASA 4, o procedimento não pode ser realizado, ou se ele for de urgência, deve ser realizado, por exemplo, no ambiente hospitalar. Mas a maioria dos pacientes são submetidos a uma cirurgia no ambiente ambulatorial, ou seja, no consultório de dentista, mas para isso ele passa por um protocolo de saúde, onde a gente investiga todo o histórico de doenças prévias, medicação que o paciente toma. Quando necessário, a gente realiza algum comunicado com o médico para a gente poder ter a certeza que o paciente está controlado, ou seja, ele está ASA 1 ou ASA 2, e esse procedimento é feito com total segurança. Eu não senti dor nenhuma, já foi colocado no mesmo dia os pinos, na outra semana já coloquei a prótese. Estou muito feliz. Graças a Deus, estou tranquila, não tive problema nenhum. Quem tem diabetes, quem fuma, pode realizar o implante dentário? Conforme eu falei anteriormente, um estudo que acompanhou mais de 13 mil pacientes durante 8 anos observou uma taxa de sucesso de implante dentário de mais de 97%. Porém, a gente sabe que o tabagismo e a diabetes podem diminuir a durabilidade do implante dentário. O cigarro diminui a circulação sanguínea perto da região ali do osso, da gengiva, e favorece as infecções bacterianas que podem diminuir a vida útil do implante. A gente conversa muito com o nosso paciente, a gente sabe que não é um vício fácil do paciente interromper do dia para a noite, mas é importante que o paciente entenda que se ele quer ter a durabilidade do seu tratamento, se ele quer ter saúde, se ele quer ter qualidade de vida, ele deve se programar, ele deve lutar para ter um abandono gradual do hábito. Já a diabetes é algo que a gente acompanha através de exames clínicos, por exemplo, um hemograma. Para a gente poder realizar uma cirurgia de implante dentário, é muito importante que a diabetes não esteja descontrolada. Então, quando a gente percebe essa situação, a gente não faz o implante, a gente conversa com o paciente, a gente leva para ele um relatório para ele poder melhorar essa condição com o médico, melhorar a alimentação, melhorar os hábitos, e a gente só realiza algum tipo de cirurgia odontológica se for uma extração de urgência, um dente que está infeccionado, que está causando dor. E aí, nesse caso, a gente trabalha com antibiótico para diminuir a carga bacteriana e eliminar esse foco de infecção do paciente. Mas o implante dentário, a gente preconiza que o paciente não tenha diabetes descontrolada. Qualquer dentista pode realizar uma cirurgia de implante dentário? Nesse caso, a minha recomendação é que você sempre busque um profissional que seja especializado, que tenha uma pós-graduação em implantodontia. Por quê? Porque existem cirurgias, por exemplo, áreas estéticas, cirurgias de protocolo para o paciente não ter que ficar usando dentadura e preconizar, por exemplo, a técnica One-For, que o cirurgião precisa ter uma curva de aprendizado maior, porque os danos causados, por exemplo, por uma cirurgia por um profissional menos experiente numa área estética, podem ser irreversíveis para a autoestima do nosso paciente. Já no caso de cirurgias One-For de protocolo, para aquele paciente que perdeu muitos dentes, se o cirurgião não é experiente, o paciente perde a oportunidade de realizar uma cirurgia e ter os dentes fixos em poucos dias. Depois de perder um dente, quanto tempo eu devo esperar para poder realizar o implante dentário? Se você acabou de perder um dente hoje, você vai ter que esperar 60 a 90 dias para ter a cicatrização da gengiva, a cicatrização óssea e poder passar por um novo procedimento. Você vai fazer uma tomografia e o dentista vai planejar a nova cirurgia. Acontece que muitas vezes a gente tem uma técnica que se chama carga imediata. Vamos supor que você tem um dente na boca, que ele quebrou e não tem como mais recuperar. É possível, por meio dessa técnica, a gente extrair o dente, instalar um implante e, dependendo da situação, até mesmo colocar um dente. Doutor, e se eu não quiser colocar nenhum implante na minha boca? Quais são as consequências? Quando a gente não repõe um dente que foi perdido, um único dente é capaz de fazer com que você tenha mau posicionamento dos dentes vizinhos, esse dente pode entortar, pode favorecer o acúmulo de alimento e esse acúmulo de alimento gerar cárie e problemas na gengiva. Porém, quando o paciente perde uma quantidade maior de dentes, além do dano à saúde, por exemplo, não consegue mastigar, problemas de digestão, ele tem um forte problema emocional. Ele não consegue muitas vezes se relacionar no trabalho, com os amigos e até mesmo nos relacionamentos afetivos. A gente percebe ali que essas pessoas têm um grande prejuízo incapaz
incalculável na sua vida. O implante dentário é muito caro? A verdade é que a perda dos dentes pode ter um impacto emocional e um impacto nas relações interpessoais muito maior do que você imagina. Um estudo de Londres apontou que um sorriso saudável tem uma relação com a confiança e transmite a inteligência e podem ter um grande fator de diferenciação em entrevistas de emprego. Você já imaginou as oportunidades que você pode perder por causa da sua autoestima e por causa do seu sorriso? E como escolher um dentista para realizar o seu implante dentário? Em primeiro lugar, observe a reputação da clínica. Os recursos que a gente tem no Google de avaliações são muito úteis porque transmitem ali a experiência daquele paciente que já esteve no local. Mas não deixe de visitar a clínica. Repare como que é o atendimento, repare a higiene, repare como que o paciente que está ali na recepção é tratado por cada profissional daquela empresa. Observe as credenciais dos dentistas que vão te atender. Se ele tem registro ativo no CRO, que é o Conselho de Odontologia, se ele realmente é especialista, caso ele tenha divulgado na rede social, no site. E, acima de tudo, procure saber se ele tem um registro de autorização ali da vigilância sanitária, que é muito importante para saber se a clínica passou por uma fiscalização. Essas são as dúvidas mais comuns que eu observo aqui no dia a dia com os pacientes da Santé. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E se você tiver mais alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu mesmo vou te responder. Na descrição desse vídeo tem um link onde você vai ter um artigo completo sobre esse tema, mais assuntos sobre implante. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.